Sim, nós nos alegramos que dia a dia nós podemos andar com Jesus. E o grande rei Davi, de quem nós estamos fazendo estudos, também andava com Deus dia a dia. Semana passada nós falamos sobre a lamentação dele, do seu amigo Jonatas havia falecido. Aí quando Jonatas e Saul acabaram de falecer, Davi, depois de algum tempo, diz assim: passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu para ele: sim. Davi perguntou para qual? Ele disse: Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainás e Ainoa e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e os povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Ou seja, Davi pergunta para Deus: Deus, o que eu devo fazer? Eu fui ungido rei lá atrás, e agora o que eu faço? Eu tive experiências com Deus lá atrás, e agora o que eu faço? Você talvez se pergunte também quantas vezes você já teve experiências com o Senhor, e o que eu faço agora? E o Senhor vai lhe dar novas oportunidades. Eu estou aqui há 37 anos, eu comecei fazendo um monte de programas de rádio, gravávamos em fita cassete. Hoje o jovem não sabe nem o que é isso. E Deus foi nos dando oportunidade. Hoje estou falando com você pela internet. E aí vai, eu não sei onde isso tudo vai parar. Mas Deus vai nos dando oportunidades e mais oportunidades para nós servirmos a Ele cada vez mais. E daí diz adiante: informado de que os habitantes de Jades Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, o rei. Seja o Senhor leal e fiel para vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês por ter feito esta ação. Você sabe que quando nós pensamos humanamente, nós não agiríamos do jeito que Davi agiu. Davi agiu de uma forma em que ele queria honrar Saul. Ele ficou muito feliz que as pessoas sepultaram Saul de uma forma digna, como um rei deveria ser sepultado. Porque afinal das contas, quem era Saul? E para Davi isto era o essencial. E cada programa eu tenho dito isso para você. Ele era um ungido de Deus. Como você e eu olhamos para os ungidos de Deus? Para aqueles homens e mulheres que Deus um dia ungiu e que são seus pastores, são seus líderes, são aqueles que Deus chamou para estar diante de vocês. Eu olho para eles com respeito, com dignidade, com lealdade, com fidelidade, porque eles são importantes para mim. Mas aí Davi disse para os povos assim, para aqueles que estavam com ele: mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e já fui ungido rei da tribo de Judá. Ou seja, agora nós precisamos nos fortalecer em torno do meu reinado. Porque Davi sabia que ele ia ter oposição. Se você daí ler o texto adiante, no capítulo 2, você vai ver situações muito tristes. Aquele Abner porque queria ser rei das tribos do norte. Ele briga, eles fazem guerra, eles se matam. Joabe um persegue o outro, eles matam um ao outro. Daí lá no capítulo 3 diz: agora o momento é de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. E aí Davi começa a agir como rei. E ele começa a trabalhar para que Judá seja abençoado. E ele começa olhando para isso dia a dia, vendo a mão de Deus e vendo o Senhor fazer. E daí nós temos a história da morte de Isbosete. Ele estava deitado no seu quarto, eles mataram ele, eles se livraram dele, e Davi vai e conta às pessoas as bênçãos. E aí ele começa a tomar o reino de Israel também.
Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o meu governador, diz o Senhor para ele. E Davi veio para a cidade que ele chama depois de cidade de Davi, que era Jerusalém, para reinar sobre todo o povo. E ele abençoou Davi de uma forma tão maravilhosa que Israel nunca mais teve tantas terras como eles tinham conquistado naquela época. Israel cresceu geograficamente de uma forma abençoadora. Isso Deus quer fazer com você e comigo hoje. Ele quer ver você crescer de uma forma abençoadora. Nós só precisamos ser fiéis. Nós só precisamos fazer o que Deus quer. Quando eu olho para a HCJB, isso me encanta cada vez mais. Em 2014, nós tivemos uma reunião conversando para fechar a HCJB porque não tinha mais transmissão de rádio. Aí o Senhor foi bondoso, nos deu o cartão do céu, que você já conhece. Se você não conhece, entre em contato conosco e conheça o cartão do céu, que é distribuído gratuitamente aos milhares pelo Brasil afora. E Deus tem derramado graça, bênção sobre este ministério. Por quê? Porque nós temos buscado fazer o que o Senhor quer. Mas nós precisamos permanecer firme, porque Deus promete para seus filhos os abençoar. Mas Ele só pode abençoar se nós permanecermos firmes no caminho do Senhor. Por isso, continue firme nesse caminho que Deus tem propositado para cada um de nós, para que nesse propósito dele possamos viver em fidelidade a Ele.